Olá, meditando então sobre benignidade e bondade. Às vezes a gente, num primeiro momento, pensa se serem a mesma coisa, mas não é. Bondade a gente conhece bem, são os atos, né? Bondosos, de benevolência, de generosidade, são atitudes, são ações. Mas a benignidade é algo maior, mais amplo, algo que vem falando para nós sobre um olhar de compaixão, um olhar de ternura, um olhar que não abre mão da verdade, mas não deixa de ser terno. A benignidade do Senhor sobre a nossa vida é o que nos redime, é o que nos levanta, é o que nos restaura. Pensando sobre isso, eu lembrei da passagem da mulher adúltera em João capítulo 8. Ela é aquela passagem tão conhecida, né? Que aquela mulher foi pega em ato de adultério e trazida diante de Jesus para que se cumprisse a lei. Ora, a lei dos homens já dava respaldo para que aquela mulher fosse morta. Diante do Senhor, era pecado ou não o adultério? Certamente que sim. A lei de Cristo não mudou em nenhum momento. Porém, apesar de ter a lei, de ter o seu fundamento de que aquilo era um pecado, né? Jesus olha para aquela mulher com um olhar de benignidade. Ali estava tudo pronto, o cenário pronto para que aquela mulher fosse morta. Mas Jesus olha para ela e eu fiquei imaginando assim naquele momento que todos saem depois que Cristo diz, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aqueles homens vão saindo e aquela mulher fica sozinha, só ela e Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus estava escrevendo no chão assim. E quando ele levanta o olhar, ele olha para ela e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Olha que momento precioso, que olhar de benignidade o Senhor teve por ela. Aquele olhar que poderia derrubar, que poderia destruir, o Senhor olha para ela com um olhar de amor, com um olhar de ternura, um olhar que não abriu mão da verdade, mas que foi terno, um olhar que não destruiu, que não desnudou, mas um olhar que recompôs a vida daquela mulher. E quando a gente tem um olhar benigno sobre alguém, a gente recompõe a pessoa. Não quer dizer com isso que a gente está apoiando sua atitude errada, não quer dizer com isso, né, que nós não estamos falando a verdade, não. Nós estamos tendo um olhar de compaixão, um olhar de ternura sobre aquela pessoa. E esse olhar restaura, esse olhar recompõe, esse olhar faz com que a vida retome outra vez. A pessoa vai saber que ela está errada, a pessoa vai saber que pela lei dos homens está errado, ela vai saber que pela lei de Deus está errado, mas ela vai ver um olhar de ternura que levanta. E a palavra de Deus diz que o Senhor, em Salmos fala, né, que o Senhor se mostrará benigno para com os benignos. Então eu tenho que ter essa benignidade pela vida dos outros, porque eu quero que o Senhor tenha isso comigo, né? Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, alguém diz, né, fulano errou e tal, e daí alguém fala assim, mas teve uma boa intenção, e aí nós, baseados na lei, baseados, né, às vezes até na palavra de Deus, a gente acha que a gente tem direito de falar alguma coisa, a gente chega e diz assim, de boa intenção o inferno está cheio. Não tive benignidade nenhuma com aquela pessoa que errou, com aquela pessoa
que está fora do que Deus estava planejando. Mas quando eu erro, quando eu faço uma atitude fora do que o Senhor esperava de mim, eu clamo por benignidade. Eu digo, Senhor, Tu conhece o meu coração. Como nós temos 2 pesos e 2 medidas, precisamos ter benignidade no nosso coração. Não vamos abrir mão da verdade, não vamos abrir mão do que é correto, daquilo que a lei diz e que se espera que a gente cumpra, da própria lei do Senhor, nós não vamos abrir mão, mas o nosso olhar tem que ser de ternura. E isso não vem de nós, isso nós temos que buscar no Senhor, porque, como eu disse, não é fruto nosso, é fruto do Espírito. Vamos orar sobre isso e vamos ver se quando nós temos a lei a nosso favor, às vezes a gente clama assim, né? A gente vê muitas pessoas clamando que seja feita justiça, porque a lei está ao nosso lado, né? Jesus estava com a lei ao lado dele. Ele era a própria lei. Mas ele olhou para aquela mulher com ternura. Que Deus nos ajude e que a gente busque este fruto do Espírito, para que nós também venhamos a receber do Senhor igual medida de compaixão e de benignidade. Deus te abençoe.